Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Thaís Aldrigue, eu sou co-presidente da PWN São Paulo, junto com a Lina, que está aqui com a gente hoje. A PWN é uma organização que está presente em 30 cidades no mundo e atua justamente com o propósito de fomentar o equilíbrio entre homens e mulheres nas posições de liderança. Aqui em São Paulo, a gente tem uma base de 1.700 associadas que podem usufruir de alguns benefícios, como o nosso programa de mentoring, que inclusive está no ar neste momento, né? Está na ativa, e também os nossos eventos mensais. Todos os meses a gente promove um evento com inscrição gratuita, sempre com o objetivo de estimular essa reflexão sobre a liderança balanceada dentro das organizações. E, justamente para falar sobre esse tema hoje, a gente tem dois convidados aqui especiais, dois executivos que têm muito para compartilhar com a gente. Ana Bastos é CEO da Amata, uma empresa do setor florestal que chega ao mercado da construção civil com a marca Urben. A Urben está trazendo para o Brasil uma tecnologia bastante inovadora, que é a madeira engenheirada. Agora vocês imaginem que sim, são dois setores com um histórico de liderança predominantemente masculino e que tem uma mulher na cadeira da presidência. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao convite da PWN e poder falar sobre um tema tão importante, né? Liderança, e mais do que liderança, não é qualquer liderança, é uma liderança balanceada, que busca tirar desse equilíbrio o melhor para a empresa e para os setores. E aí eu conto um pouquinho mais como é trabalhar nesses mercados de construção civil, mercado florestal, mercados muito interessantes. Obrigada. Bom, com a gente aqui hoje também está o Eugênio Pascoal, que é CEO da Marsh Brasil, uma empresa do mercado segurador que conta com uma política global de diversidade e inclusão e desde 2014 já implementou um comitê de D&I. Eugênio, muito obrigada, bem-vindo. Bom dia a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui com vocês e, nossa, eu tenho assim uma admiração enorme pela PWN, sempre aí na frente arrancando aí as possibilidades de ascensão aí desses talentos femininos. Hoje vai ser um debate espetacular aqui com a Ana, vamos ver, acho que vai ser bastante bacana. Muito obrigado. Tenho certeza disso. Lina Nakata, como eu falei, co-presidente da PWN São Paulo também, é uma estudiosa e uma grande pesquisadora do tema de diversidade de gênero, e ela está aqui com a gente hoje para apresentar alguns dados que são relevantes e que eu diria também que são bastante impactantes, vocês vão ver, né? E os dados que a Lina vai mostrar para a gente, eu acho que só revelam que ainda existe sim a necessidade da gente continuar falando sobre equidade. E é um tema que está muito longe de deixar de ser pauta, né, Lina? Exatamente. Bom dia a todos. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço e reforço essa alegria da gente estar aqui juntos. Bom, obrigada. Bom, como já colocaram no início, né, o chat está disponível para quem está nos assistindo fazer perguntas. Eu vou lendo essas perguntas ao longo da conversa e trago para cá. E vamos começar com uma apresentação com uma explanação da Lina, né? Tudo bem. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre liderança balanceada hoje, que é o grande objetivo e o grande ponto, né, da missão da PWN São Paulo, na verdade, de toda a PWN. E quando a gente fala de liderança balanceada, é justamente isso, né? A gente falar sobre equidade de gênero em todos os níveis da organização, especialmente desses cargos mais estratégicos nas empresas. Quando a gente olha a participação feminina no mercado de trabalho, de uma forma geral, a gente vê que as mulheres até ocupam bem a base, né? De forma geral, as mulheres são 44% da força de trabalho do mercado formal no Brasil, o que ainda é abaixo dos quase 52% da população feminina no geral. Esse número tem caído, aliás, é o número mais baixo dos últimos anos, principalmente devido à pandemia mais recente aqui, né, no mundo todo. E o que a gente vai vendo é essa participação feminina com um formato de funil, ou seja, na base a gente até enxerga, né, essa quase metade de mulheres. No primeiro nível de gestão também até vemos uma boa presença feminina, quase igual ao geral, só que quando olhamos ali a média gerência, a alta gerência e outros cargos, vemos uma redução drástica.
né? O que seria essa redução, trazendo em números? Na alta liderança, a gente costuma ver cerca de 20% de mulheres ocupando esses espaços, e aí eu digo mais ou menos 20%, porque são várias fontes diferentes que vão trazer esses números, mas essa é mais ou menos uma média. Quando olhamos os cargos de CEO, cerca de 10%, isso também pode variar de acordo com a fonte, mas essa é mais ou menos uma média. E quando olhamos os conselhos de administração também, né, segundo o último dado do IBGC, 11% de mulheres, sendo que esse número dobrou nos últimos 5 anos, 4 anos. Então, isso realmente é um efeito ainda mais recente. Essa é a escalinha, né, que nós vamos vendo essa redução, por isso que eu falei esse formato de funil da representatividade feminina, e infelizmente temos essa mesma tendência no mundo todo. Então, a gente vai olhar para outros países, é muito comum nós termos mais ou menos essa mesma tendência. Algo que pode explicar, eventualmente, é o teto de vidro, que é essa barreira invisível em que as mulheres não conseguem ascender a essas diversas posições. São questões culturais, são questões muito mais profundas do que só entender que as mulheres querem ou não querem, vai muito além disso. São pontos aqui muito maiores que a gente não vai discutir, né, neste momento. Um outro ponto que eu acho importante também a gente falar, porque faz parte dessa equidade de gênero e também relacionado com a liderança, é quando a gente observa, por exemplo, as horas remuneradas de homens e mulheres. No geral, 2/3 de tudo que um homem trabalha é remunerado, considerando todo tipo de atividade laboral. E tudo que a mulher trabalha, somente 1/3 é remunerado. Então, já tem uma grande diferença, né? A mulher tem vários tipos de trabalho, vários outros papéis, e somente 1/3 do que ela trabalha é remunerado. Inclusive, quando a gente vai ver a população ocupada de homens e mulheres, também temos uma população ocupada maior dentre os homens. Isso vai acontecer. Além disso, segundo o IBGE, né, de acordo com a coleta de 2019, as mulheres também têm uma remuneração, quando comparamos somente os cargos ocupados no mercado formal, de 20% a menos do que os homens, né, para mesmos cargos e mesmas funções, porque se formos comparar de acordo, independentemente de cargo e função, tem um gap ainda maior. E dependendo da comparação do cargo, da posição, a gente pode encontrar de um gap de até 50%, mulheres tendo 50% da remuneração de um homem para mesmos cargos, principalmente quanto maior a escolaridade, quanto mais alto o cargo dentro de uma empresa. Isso não é por falta de qualificação, né? Então, acho que esse é um ponto aqui crítico também, porque as mulheres são mais escolarizadas, mais qualificadas. Desde 1999, do Brasil, as mulheres são mais de 50% dos formandos do ensino superior. Então, quando a gente vai ver a escolaridade, a formação dessas mulheres, não é isso que falta, né? Tem o diploma universitário. Na pós-graduação também tem um equilíbrio muito grande, mas quando a gente considera esse ensino superior, as mulheres são mais frequentes. As mulheres são mais frequentes, inclusive, em vários cursos que a gente nem consegue imaginar muito bem pelo cenário atual. As mulheres já são maioria nos cursos de direito, de odontologia, de medicina, de enfermagem e até na administração, mas são apenas 15% nas engenharias. Então, temos uma defasagem grande dependendo da área, e realmente nas áreas de exatas, as mulheres, mesmo hoje, em 2021, ainda são minoria. E esse efeito do funil vai acontecendo, quando a gente vai falar de educação, remuneração, bolsa, né? Nas bolsas do CNPq, eu até me impressionei com esses números, as mulheres até são ligeiramente uma maioria das bolsas de pós-graduação no Brasil, só que daquelas bolsas do nível mais alto, que se chama 1A, as mulheres são menos de 25%, além de serem muito menos, né, presentes como reitoras, tanto nas universidades públicas quanto nas privadas. E falando em conhecimento, temos dados da Wikipédia também, que vai mostrar esse funil de novo. Dentro da Wikipédia existe uma função de administrador. E o que é esse administrador? É aquele que controla tudo e tem o poder de todas as funções dentro da Wikipédia. E a gente sabe que a Wikipédia, né, está sempre ali entre os 10 sites mais acessados do mundo, todos os países. O que acontece? Na língua portuguesa, existem quase 80 administradores e nenhuma mulher.
Então, tinha uma mulher que desistiu dessa função, né, há pouco tempo atrás. Então, realmente, isso é um outro ponto grave. As mulheres são apenas 10% de todos os editores e as mulheres são apenas 17% das páginas biográficas, né? A gente tem ali sempre os personagens, as pessoas que aparecem nas páginas biográficas, e realmente elas são ainda a minoria, com muito menos destaque, né, daquelas páginas que têm um aprofundamento melhor, né, da sua explicação. Em conhecimento, novamente, no Prêmio Nobel, as mulheres são apenas 3% das laureadas dos prêmios de ciência, então é um número também, né, ínfimo, é um outro ponto preocupante. Quando a gente não considera os prêmios de ciência, e todos em geral são apenas 6%, e isso está relacionado com vários aspectos que nós temos na sociedade. Como eu falei, são aspectos culturais, são outros fatores mais profundos, e, na minha opinião, tem muito dessa parte política também, né? Necessária a inserção da mulher na política. Já temos as cotas para as mulheres, para a candidatura, né, das diversas eleições que temos no país, o que é muito positivo. As mulheres precisam ocupar pelo menos 20%, 25% de todos os candidatos que, né, vão se apresentar para os cargos. Mas no Brasil, apesar de serem, né, as mulheres 52,5% do eleitorado, e até, né, ocupando 30% dessas cotas, somente 12% de tudo que é ocupado nessa política é ocupado pela parte feminina, né? As mulheres são 15% das deputadas, 14% do Senado e 5% dos governadores. Então, só temos uma governadora, né, no país atualmente. E no mundo, as mulheres são apenas 6% dos chefes de Estado em que temos, né, esse cargo de eleição. São 10 de 153 países. A gente vai ver também isso refletindo na saúde, né? Na saúde, por exemplo, até temos um quadro mais animador dessa participação feminina. As mulheres são 70% dos profissionais de saúde, isso é uma média também em geral, o que é muito interessante. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, né, quem que aparece na mídia para falar sobre saúde, elas aparecem somente 20% das vezes, para falar de uma pesquisa, para falar de alguma descoberta nesse campo da saúde. Então, elas também ficam menos visíveis, né, para o público, para o lado de fora. Falando de, né, público e aparecer, na publicidade também acontece esse mesmo efeito da falta da representatividade feminina, né, e da falta dessa nossa visão, né, do que a gente enxerga como liderança. Somente 3% das pessoas que aparecem como líderes nas publicidades são mulheres, são personagens femininos. E aí a gente vai ter também, né, homens que têm 62% mais chances de aparecer como um personagem inteligente, né, e 75% de todos os personagens que trabalham aparecendo no comercial são homens, né, então somente 25% são mulheres. Falando no esporte, né, porque também é outra parte que fica muito visível, aquilo que a gente pode ver pela TV principalmente, 4% somente de tudo que é transmitido é feminino, né? A gente não para perceber, eu pelo menos assisto bastante esporte, mas realmente é um campo predominantemente masculino. Mesmo que a gente tenha, né, os Jogos Olímpicos em que tem quase metade de mulheres, o que é muito interessante, né, o que é muito positivo, mas de tudo que é transmitido realmente é uma parte muito pequena, né? Só 4%. Aí falando já sobre entretenimento, né? Passando da música, passando do esporte para a música, na própria música a gente até vê também, né? Muitas cantoras, muitas pessoas ali, né? Diversas que têm esse dom do canto, mas quando a gente fala de novo na liderança, as mulheres são apenas 2,5% dos produtores de música. Então, a gente vai parar para pensar, será que existe um campo, né, mais neutro ou mais igual? Mas lá na liderança a gente ainda vai ver essa diferença. Então, apenas 12,5% dos compositores de música, né, as mulheres. E também a gente vê que quase não há DJs, né, uma função também majoritariamente masculina. E na arte, né, a gente tem apenas 4% de todos os artistas que assinam as obras do Metropolitan de Nova York sendo mulheres. Então, ou seja, a gente tem ali um museu gigante, cheio de obras, né, de vários artistas, mas somente 4% de mulheres. Mas as mulheres são 76% dos nus,
pintados, né, e que se apresentam lá. A gente teve em 2021 agora uma exposição com a maior participação feminina dentre os artistas, que foi no MAC, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, em que contamos com 47% de artistas mulheres. Né? Então, isso também é um fato que a gente precisa, né, ir mudando aos poucos. Então, eu quis, né, trazer um pouco desses números, passando pelos diversos campos, desde o mercado de trabalho, até em outros cenários em que muitas vezes a gente, né, até tem contato, até conhece, mas nem sempre temos essa noção, né, do que é que está por trás, principalmente nesses espaços de liderança. Bom, Lina, obrigada. Eu, da minha parte aqui, eu preciso respirar, puxar ar, porque eu confesso para vocês que quando eu vejo esses dados todos juntos, me falta ar. É um negócio que ainda é assustador de saber que ainda a gente está nesse nível e tem bastante degrau aí, né, para a gente subir. Mas acho que a gente está aqui nesse esforço, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta para a Ana, né, porque a Lina acaba de mostrar para a gente que entre as mulheres que estão no mercado de trabalho, apenas 10% ocupam cargo de CEO. E um outro dado que ela trouxe, né, que na engenharia, inclusive, mulher é minoria, e você acha que é engenheira, né, Ana? Então, assim, como é que você se sente ocupando uma posição, né, fazendo parte de estatísticas, né, nem no plural, estatísticas tão restritas? Bom, Thaís, eu acho que eu vou começar dizendo que eu também fiquei sem fôlego, tá? Talvez por estar muito focada em um determinado espaço de negócios, eu acho que não estava tanto no meu radar, né, esse pacote completo, né, de estatísticas, né, de diferentes setores, nas artes, nos esportes, e assim, enfim, acho que temos... Eu vou olhar pelo lado cheio, tá? Eu acho que tem uma avenida de oportunidades que a gente vai traçar aí para os próximos anos. Mas se eu voltar para a minha história, é muito interessante, né? Porque eu nunca me vi como parte de uma estatística, né? A minha avó, que acabou de completar 99 anos, né? Trabalhou desde cedo, né? A minha mãe também, né? Dentro da minha casa, essa lógica de que homens e mulheres trabalham e com isso, né, constroem a sua família e tudo mais, sempre foi uma vertente, né? E eu sempre gostei de exatas. Então, sim, eu fiz engenharia por opção e por aptidão. Tive até sorte, Lina, porque sou engenheira química de formação e na minha turma nós não estávamos em 1585, né? A engenharia química, aquela época, naquele ano, né? Então a gente também tem que olhar a coisa bem situacional. Nós éramos 50-50. Haviam 50% de homens, 50% de mulheres na minha turma. Então, até essa estatística ela não era tão visível para mim quando eu comecei. Eu senti, né, esse ambiente mais masculino quando eu comecei a trabalhar. Porque aí, quando você entra nas indústrias, né, e eu comecei a minha carreira trabalhando numa indústria química, petroquímica, depois de biocombustíveis, até chegar no setor florestal, e aí você começa a perceber que você, no início, tem mais 2 ou 3 na mesa, passa o tempo, você vai crescendo na carreira, e durante um número enorme de anos, eu fui a única mulher numa mesa de diretoria, né? Uma única mulher vice-presidente, e assim você vai percebendo o funil. O funil, quando você percebe ele na vida real, ele é um pouco mais interessante, porque você olha para o lado, e um pouco das perguntas, Lina, que você coloca do porquê, eu também já me fiz ao longo da minha carreira. Por quê? Né? Por que eu, eventualmente, tive a oportunidade e batalhei, porque não é só oportunidade, gente, tem muito sangue e suor. Aquela história de 1% de inspiração e 99% de transpiração, deixa eu contar, é 99% de transpiração, tá? Mas oferecendo para vocês, assim, alguns insights, até para, de repente, ouvir a visão do Eugênio mais para frente, quando eu olho para a minha história, e é muito orgulho para mim ter chegado na posição de líder de uma empresa, porque eu não quero fazer parte dessa estatística, eu quero fazer parte da estatística que diz, em 2021 era assim, agora, X anos depois, é diferente. E a gente, para construir isso, tem que ter vários de nós, né, e de nós todos, homens e mulheres, trabalhando nessa agenda. Na minha história, eu acredito, Thaís, ter chegado nessa posição principalmente por 3 fatores. Tá? Eu queria, e a minha história familiar nunca colocou nenhum momento na minha cabeça que eu não poderia.
né? Esse componente de você querer e acreditar que você pode é muito importante, né? Aquela síndrome do impostor de dizer eu quero, mas eu não posso, eu não sou bom o suficiente, ou coisa que eu ela nunca passou pela minha cabeça, porque o meu ambiente familiar, eu acho que me trouxe um pouco disso. 2, eu não posso deixar de colocar, a família tem um papel fundamental, né? O marido, os amigos, os pais, os filhos, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, essa é uma realidade não só para a mulher, mas para a mulher e para o homem. Se a família não apoia, é muito difícil você dizer eu vou além, né? E por fim, também não menos importante, a gente precisa nas organizações de sponsors. Sponsors que digam assim, cara, você é boa, você tem essa mesma capacidade, deixa eu te apoiar, deixa eu te dar uma dica. Procura um mentor, ou não procura um mentor, fala com essa pessoa, faz esse curso, se posiciona diferente, né? E eu acho que, para mim, de novo, não é científico, tá, Aline? Eu não fiz uma experiência, Thaís, Eugênio, não é científico, é só oferecendo para vocês o meu tripé de como você chega lá. Uhum. Muito bom. Eugênio, quer se colocar aqui antes de eu seguir com as perguntas? Não, acho que a Ana tocou aí em pontos aí fundamentais, né? E isso que ela falou, em primeiro lugar, os dados da Lina, assim, que a Lina apresentou, são assim, né? A gente, como disse a Ana, deixa a gente sem fôlego e realmente de perceber aí, né? Quanto mar aberto existe ainda para essa evolução, né? Mas a Ana colocou muito bem todos esses pontos, né? E quando a gente fala exatamente da percepção de falta de oportunidade de mulheres, acho que a descrição da Ana é muito interessante. Eu também sou engenheiro, fiz engenharia, e tinham lá, claro, maioria de homens, mas tinham mulheres também, né? Mas aí, quando a gente vai para o campo, né, do trabalho, é que a gente vê realmente onde está o problema. Eu não ingressei no campo de engenharia, porque quando eu me formei era uma crise muito... Uma dessas crises do Brasil, como essa que nós estamos passando, foi desviado para o setor financeiro e, enfim, fiz a minha carreira no setor financeiro, mas impressionante como a gente só esbarra com homem, né? O setor financeiro é um mercado construído por homens e para homens. Então, durante a minha carreira, o que eu encontrei, sabe, foram poucas mulheres, muito poucas mulheres mesmo, né, nesse caminho. Então, é uma coisa assim impressionante. A Ana tocou em 2 pontos que são muito importantes, que é a família, né, e também no seu ambiente onde você né, convive e tudo mais, não só família, como amigos e tudo mais, e tal, como onde você se inspira e ganha esse suporte para poder ter toda essa evolução e exemplos, né, exemplos muito, muito fortes. E isso vale tanto para o homem como para a mulher, né, como a Ana falou. E eu posso dizer que eu tive, né, nasci num ambiente desses, onde eu tive realmente um exemplo muito forte de liderança feminina com a minha mãe, que sempre trabalhou, né? Somos 5 irmãos e sempre teve um sacrifício muito grande, a gente via um sacrifício muito grande da minha mãe trabalhar e contribuir com a renda da família. E se tornou uma profissional de altíssimo talento, com o suporte do meu pai naquela época, que eu via que dava um suporte muito grande também. Meu pai também era um profissional, e a minha mãe chegou enfim, a um ponto de carreira assim, bastante alto. Claro, também numa posição que não era tão masculina, né? Mas era uma posição de dentista, mas ela foi uma dentista pioneira no Brasil, como a primeira formação aí de um curso de especialização do Brasil para odontopediatria. Então, todas essas coisas assim nos inspiram na vida. E não precisa ter diretamente a mãe, pode ser um tio, um amigo, uma amiga e tudo mais. É um colega de trabalho, né? Exatamente, um colega de trabalho e tudo mais. E essa parte do sponsor, que a Ana mencionou, é fundamental. E realmente ter essa camaradagem, essa ajuda e essa visão de desbravar todo esse caminho.
Eu li uma pesquisa o ano passado, Linda, não sei se você vai se lembrar desse material, eu acho que era da McKinsey, em que eles entrevistaram nos Estados Unidos, eu acho que 8 ou 9 mulheres CEOs, para saber sobre o estímulo, né, delas de buscarem essa cadeira. Na verdade, só uma buscou essa cadeira. E essa que buscou foi aquela que aprendeu em casa com a mãe que a ambição é feminina, sim. As outras, elas chegaram nessa cadeira porque ou seus chefes, em geral homens, ou seus pares, também homens, acenaram para elas a possibilidade da oportunidade. Foi aí que elas pararam para pensar sobre, puxa, eu posso? Isso é para mim também? Né? Então, acho que a gente está num momento de mundo que, sim, é para todos. Né? Vamos alçar este voo. E, bom, eu falando nessa questão dos sponsors, dos pares, né? Eu queria saber, vou começar pela Ana, se, imagino que você tenha tido, né, como você falou, muitos pares homens, poucos mulheres, ou não sei se já teve mulheres, e se você percebe algumas diferenças, algumas nuances, né, dessa gestão feminina, quando a gente fala de C-level especificamente. Bom, Thaís, eu posso dizer que sim, tive muitos pares e líderes homens, também tive, né, encontrei e convivi com algumas mulheres nesse espaço C-level, e eu acho que eu aqui, talvez eu trouxesse 2 ou 3 características que, de maneira geral, eu acho que compõem a liderança quando uma mulher chega nessa posição, né? E eu vou destacar esses 3 nessa seguinte ordem. Não é necessariamente a melhor ordem, mas é uma ordem que me chama muita atenção. Primeiro, de maneira geral, você tem um ambiente mais acolhedor. E por acolhedor, eu quero dizer um ambiente onde você normalmente se sente mais ouvido, né? A percepção que eu tenho é que, e de novo, né, eu tenho que tomar um pouco de cuidado nessa resposta, Thaís, porque hoje, quando a gente tenta dizer determinadas características são dos homens ou das mulheres, eu acho que é uma simplificação que a gente tem que tomar cuidado, porque na verdade, um pouco do que acaba acontecendo é uma resultante de vários fatores, tá vendo? É meu lado engenheiro, né? É a resultante, né, de vários fatores. Mas um ambiente mais acolhedor e essa escuta ativa, né? Eu acho que ela tem uma certa predominância nos ambientes de liderança feminina. Um outro aspecto que também eu acho que é interessante, existe na minha leitura um olhar um pouco mais, quando eu digo amplo, é porque hoje a gente tem que olhar para o negócio, mas a gente tem que olhar também para a comunidade, a gente tem que olhar para os funcionários, a gente tem que olhar para o resultado financeiro. Quando a gente olha nesse aspecto mais holístico, eu percebo, né, que a mulher ela é mais sensível a esse olhar do todo, né? E isso muitas vezes ajuda. De vez em quando pode ser percebido como uma distração ou uma perda de foco, mas na verdade eu acho que é uma intenção que muitas vezes eu percebo de olhar esse todo de uma maneira mais ampla, mais integrada, talvez. Mais integrada. Eu acho que integrada é uma boa fala. E, por fim, eu acho que tem um terceiro componente, e esse é mais sutil, né? Eu acho que existe um ambiente que normalmente é construído em cima, por incrível que pareça, de um menor espírito competitivo. Eu acho que se percebe com mais facilidade, a construção de equipe, né? Eu não sei, aí de novo, né, eu fiquei curiosa com as estatísticas que a Alina apresentou, porque, enfim, né, nos esportes eu sinto que a mulher se sente mais à vontade para um esporte de equipe, onde todo mundo ganha, né? A gente também tem um componente cultural na sociedade, onde o homem tem que ser um pouco mais competitivo, um pouco mais nos holofotes nele. Eu não estou dizendo com isso, e de novo, gente, eu estou trazendo aqui alguns extremos para a gente poder jogar na discussão, né? Mas seriam esses os 3 os pontos que eu colocaria. Uma escuta um pouco mais ativa, talvez esse ambiente com esse olhar mais integrado das diferentes facetas e mais facilidade de uma construção de equipe, né? Jogando junto, ganhando junto. Eu acho que isso é mais fácil sobre uma liderança feminina. Mas devolvo a bola para vocês para a gente continuar a discussão. Passo para o Eugênio.
Olha, eu vou te dizer, você me fez refletir demais aqui com essa pergunta. Quando você menciona, Thaís, qual é a sua experiência de ter pares, né, femininos? Essa pergunta para Ana tem um lado assim que para ela ter pares masculinos, conviver com pares masculinos é uma realidade, né, que infelizmente eu digo assim natural no nosso Inexorável, né? processo. Agora, eu lamento dizer que eu demorei muito para ter pares femininos na minha vida, muito. Eu tenho já uma carreira aí de 38 anos trabalhando e eu vou lhe dizer que, pelo menos nos primeiros 25 anos da minha vida profissional, eu não tive par feminino. Eu comecei a ter par feminino quando eu consegui uma posição de CEO para a América Latina numa outra empresa em que eu trabalhava. E aí sim eu tive outras CEOs de outros lugares, ou até que não seja a posição de CEO, mas de lideranças mais, né, de lideranças mais fortes dentro da companhia, em outras partes do mundo em que eu poderia trocar ideias e tudo mais. Mas o grande momento realmente da minha vida, da minha carreira, foi quando eu tive o prazer de ser liderado por uma mulher. E já nessa posição também, né, de liderar a América Latina, e eu era liderado por uma mulher que liderava toda a operação internacional de uma multinacional. Isso foi uma experiência fantástica, porque tinha sido liderado anteriormente por lideranças masculinas e sempre com aquela coisa muito, muito focada, né? Claro, tem que ser no resultado, nas afirmativas, né? Nas decisões, né? Da forma como você se posiciona e tudo mais e tal, não sei o quê. E eu tive um aprendizado incrível com essa mulher, que foi uma liderança muito mais compartilhada, né? Como a Ana falou. Vamos jogar em time, vamos conciliar todas as decisões. Impressionante como a vida ficou muito mais simples, muito mais prazerosa de se trabalhar, né? Porque se elimina aqueles conflitos de que eu sou melhor do que ele e tudo mais e tal, não sei o quê, que nunca foi o meu estilo, mas você entra nessa guerra, nessa competição, e se você não consegue implantar o seu estilo, né, de uma forma coletiva, de uma forma mais suave de se trabalhar e atingindo os resultados, sempre fui muito focado em resultados, mas buscando atingi-los de outra maneira. E na liderança feminina é que eu encontrei esse amparo de dizer, poxa vida, é uma coisa assim, sabe, é outro mundo realmente. Assim, muito interessante essa sua fala, né? Porque você foi acolhido enquanto liderado, né? Exatamente. E aí eu queria saber se isso, de alguma forma, transformou o seu perfil de liderança. Totalmente, totalmente. Sendo uma pessoa muito mais conciliadora, né? Aprendi muito também a trabalhar, a liderar os conflitos, porque quando os conflitos chegam, né, numa liderança masculina, tem sempre aquela decisão de pegar o martelo e bater na mesa, né? E quando o conflito chegava nessa minha líder feminina, ela chamava todo mundo e dizia, olha, gente, o que está acontecendo? Né? E aí vem a visão holística, que a Ana mencionou. O problema é isso daqui, está todo mundo envolvido. Por que vocês estão se degradando aqui? Vamos fazer isso, isso, isso. Uma simplicidade absoluta. Né? Então, aprendi demais com isso e não que eu tenha aprendido a incluir mulheres no meio com essa minha... Porque essa mulher que eu tive, que como líder, era uma expoente, assim, era a única mulher na organização, na verdade, que comandava isso. Então, não me atinou assim de trabalhar com mulheres, mas de ter um espírito muito mais conciliador, muito mais humano, muito mais prático, na verdade, na resolução dos problemas. E uma forma muito importante, que é não só do olhar holístico, né, mas do diálogo. Né? O homem, ele foi educado para não conversar muito, né? Então quando você conversa, na verdade, mesmo entre homens, você não fala de si, né? Você fala daquelas coisas todas e conta os casos e tudo mais, mas ninguém se abre. A mulher se abre uma com a outra, né? E isso cria essa união, essa cumplicidade, esse entendimento do que está por trás dos seus objetivos e do ser humano. Então, eu aprendi muito a conviver isso também, trazendo os laços de família. Não só, nesse o caso da minha mãe, mas tem minha mulher,
e as minhas 2 filhas, que são as que mais me ensinam no dia a dia. Né? Então, acho que eu também sou presenteado com isso, né? De ser cercado por mulheres, amigas mulheres e tudo mais, que me levam a um olhar totalmente diferente do que a mulher traz. E trazer isso para o ambiente de trabalho é uma frutificação assim impressionante, é uma coisa que se revela assim, infelizmente, como uma coisa fora dos parâmetros, né, normais, vamos dizer, mas que somos todos iguais, somos todos humanos e tem que se acolher todas essas ideias e desconstruir esse mundo masculino. Mas é uma experiência fantástica. Oi, Lina. Posso comentar o que eles acabaram de falar? Eu acredito, né, e aí também tentando evitar esse estereótipo de gênero que a Ana bem mencionou, né, isso é bem importante, a gente não considerar esses estereótipos, senão a gente se resume a poucos rótulos, mas eu acredito que isso, né, esse lado da mulher está muito relacionado também à mulher enxergar melhor os diversos papéis que ela tem. Né? Então, à medida que ela enxerga que ela não é só uma profissional, só uma executiva, né, e que ela também é mãe, ela é amiga, ela é filha, entre vários outros papéis que ela, né, entende que precisa cuidar de uma forma mais equilibrada, traz esse olhar mais holístico, traz esse olhar mais para o todo. Né? Na minha pesquisa que eu fiz com atletas de alto rendimento, eu estudei essa transição dos atletas indo para a aposentadoria, que costuma acontecer de uma forma muito, né, muito rápida, muito cedo. E o que eu entendi é que, por parte das atletas mulheres, elas fazem essa transição de uma forma muito mais suave e tranquila, apesar de ser um momento muito difícil, do que os homens, porque elas entendiam que elas podiam fazer outras coisas. Né? Poxa, agora eu vou constituir família, elas entendiam outros pesos iguais, né, daquele papel de ser atleta. E os homens não, os homens para eles era realmente uma quebra muito grande, né? Como vários deles, eles entendem até como uma morte, né, de tão radical que é. Eu acredito que o homem também, nas organizações, acaba sendo esse lado que o próprio Eugênio destacou, né, muito de falar sobre as conquistas, muito de ter menos diálogo, né, então eu acredito que está relacionado com isso também, da mulher visualizar e entender e colocar pesos mais equilibrados nesses diversos papéis. Muito bom, obrigada. Agora, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que esse perfil de vocês influencia tanto na gestão que vocês fazem, quanto nas políticas, processos e procedimentos que existem justamente para o fomento dessa diversidade de gênero dentro das organizações onde vocês estão. Quer começar, Eugênio? Porque eu sei que a marcha de vocês tem um programa bastante estruturado aí. Posso né? abrir um pouco. Eu acho que nessa parte toda bom, nós temos realmente um programa bastante estruturado e hoje eu tenho né, o que acontece hoje dentro do grupo Marsh McLennan. Nós temos por ser uma multinacional listada na Bolsa de Valores, o mundo todo passando por essa transformação, né, de ser mais inclusivo e tudo mais, existe um Conselho Global de Inclusão, Diversidade e Equidade. Né? Então, todo esse conselho ele cascateia para todas as empresas do grupo, que são praticamente no mundo inteiro, 130 países que nós temos, e 80 países em 130 escritórios, e todos os detalhes, quer dizer, toda a nossa política, ela vem em função desse cascateamento. Então, é uma estrutura que, hoje, globalmente, é muito bem estruturada. A Marsh McLennan tem um posicionamento muito interessante, né, com relação a isso, é reconhecido no mundo por várias entidades e tudo mais, mas o que é o principal? O que se faz? É um monitoramento global, em primeiro lugar, de turnover, né, onde está acontecendo a variação da nossa população. Com isso, a gente consegue identificar falhas de gestão, conseguimos identificar onde estão saindo as mulheres e por que elas estão saindo. Quer dizer, não são mulheres, mas tem focos de mulheres, tem focos de todas as bases das pirâmides e tudo mais. E temos índices muito fortes hoje criados de inclusão feminina nos níveis de liderança. A companhia hoje tem 9 níveis, né, na sua graduação de
de funcionários, de colegas. Então, pegamos os 3 principais níveis de liderança, e esses 3 principais níveis eles são monitorados, assim, sabe, constantemente, com relação à evolução da liderança feminina. E aí se joga para os países, isso é tudo dado, são dados abertos dentro da nossa população, e isso cria uma competitividade, né? Cria uma vontade de realmente de se ascender a esses níveis. Um outro ponto muito importante também é com relação à equidade de remuneração, né? A igualdade de remuneração. Nós, Marsh McLennan tem a Mercer como uma das empresas, né, do nosso grupo, e contamos aí com índices também focados nas medianas de mercados para todas as posições, e isso é verificado anualmente como estão todas as posições e balanceadas de acordo com a remuneração média de mercado. É evidente que isso não foi um trabalho assim da noite para o dia, né? Isso realmente tem, né, você tem limitações de budget, você tem limitações de várias coisas e tudo mais, então, mas fico bastante feliz e contente de dizer que hoje nós temos esse controle e, principalmente, existe um fundo global para suportar essas desigualdades. Então, é muito interessante tudo isso. Agora, tudo isso é global. E o que nós fizemos aqui no Brasil, espontaneamente, desde 2014, foi de criar o nosso próprio Comitê de Inclusão e Diversidade. E aí, sim, temos um avanço imenso, um avanço espetacular. Porque, como a Lina exemplificou, se olhar no mercado financeiro, mercado de seguros nosso especificamente e de tudo mais, você tem a base da pirâmide, você tinha ficava assim, quantas mulheres tem na March Brasil? Poxa, 50%, 60% são mulheres. Espera aí, mas onde essas mulheres estão? Né? Então, esse foi o trabalho que nós começamos a fazer em 2011 na March, aqui no Brasil. E eu fiquei impressionado quando entrei na March com a quantidade de talentos femininos e que lhes faltava, né, um sponsor, como a Ana falou. Né? Quem que vai impulsionar a carreira dessas mulheres? Então, isso eu acho que tem muito também, sabe, Thaís, do gestor que está na frente. Tem que ser uma responsabilidade do gestor que está na frente de realmente fazer essas mudanças. Porque as empresas, todas elas hoje têm as suas, né, como eu falei lá do Conselho Global e tudo mais, mas isso não basta. Isso não basta. Não basta você, né, tick the box. Eu fiz a semana do LGBTQ, eu fiz a semana disso, fiz um mês disso, daquilo. Não é isso, é viver. Viver com autenticidade toda essa cultura. Então, criamos grupos de mulheres, que foi o primeiro que nós criamos. Depois criamos simultaneamente o de LGBTQIA. E hoje, esse ano, nós lançamos o nosso grupo de raças e etnias com foco na raça negra e também buscando muito também, temos um trabalho muito forte também de buscar essas mulheres negras dentro da companhia para suas ascensões. Então essas políticas, elas hoje, com esses grupos que eles funcionam com autonomia dentro da empresa, pelos próprios colegas, eles mesmos é que trazem e nós validamos todas as sugestões e criações de políticas e tudo mais para a gente poder, né, ascender aí a essa população e dar todo esse amparo. Então, tem uma coisa muito interessante, uma pegada muito interessante com relação a isso, e os planos de carreira são muito, muito focados com tudo isso. Então, é uma movimentação que, como eu falei, o ponto mais importante para mim, não basta a empresa dizer que ela tem a cultura, ela tem que viver essa cultura. Claro. Muito bom, obrigada, Eugênio. Ana, eu sei que lá na Mata não é tão sistematizado como é na Marcha, até porque a Mata é muito grandona, perto da Mata, mas eu sei que a Mata tem ali o seu DNA no dia a dia, ali, em cada reunião, em cada decisão, em cada comitê. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Nossa, Thaís, eu acho que antes até de eu falar um pouquinho da Mata, deixa eu parabenizar, Eugênio. Eu acho que eu trabalhei, assim, uma quantidade enorme de anos em multinacionais e eu não poderia concordar mais com a tua fala de que não pode estar num board externo, num conselho, enfim, de uma matriz, né? O direcionamento eu acho que é bom que venha de lá, mas existe um componente de você comprar determinadas coisas como um valor pessoal de, assim, como líder. Como líder, você acredita que isso é importante?
Porque se como líder você acredita que é importante, você vai conseguir transformar aquelas políticas e recomendações em uma vivência, né? Você vai dar autonomia para os comitês, você não vai criar um comitê para inglês ver, né? Você vai criar uma determinada forma de fazer negócios que as pessoas dizem é de verdade. Então, se é de verdade, é genuíno. Bom, se é de verdade, se é genuíno, eu quero fazer parte, né? Eu acredito que é bom. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Trabalhei, Thaís, em muitas empresas que tinham metas afirmativas de inclusão, né? E que faziam todo esse, eu vou chamar de esforço dirigido e sistemático para trazer, para aumentar o número de mulheres, as opções de gênero e todo o pacote, né? Diversidade de pensamentos. Eu acho que isso é muito bacana e, obviamente, a partir de uma certa escala, você pode fazer mais ações. Você pode e deve, eu acredito, ter na agenda de diversidade e inclusão um elemento de motivação para suas equipes. E aí você tem massa crítica para juntar pessoas de diferentes regiões e tudo mais. Quando eu saí dessas multinacionais e fui para a Mata é uma empresa de médio porte, né? Então, quando eu comparo toda a força de trabalho da Mata hoje, a gente está falando de 200 e poucas pessoas, sendo que nas funções de campo, né, mais próximo de 150 e talvez 50 em atividades comerciais, administrativas dessa natureza. Por que eu estou falando isso? Porque talvez com essa massa crítica espalhada em 4 lugares do Brasil, você acaba ficando com menos condição de estruturar. Mas menos condição de você ter um processo estruturado não é desculpa para não fazer, né? Não é desculpa para você... Eu estou dizendo isso porque, às vezes, em algumas pautas, né, a gente pensa assim, só empresa grande pode fazer. Só empresa grande deveria estar preocupado com isso. E não é verdade, né? Dentro da Mata, a gente tem um valor muito importante de integridade, de equipe, né? Dentro de um pacote de integridade, a gente fala muito na palavra genuíno, né? E eu acho que quando você coloca esse tipo de componente dentro da cultura da empresa, abre espaço para você ter todas essas conversas. Gente, a gente precisa ter um ambiente mais diverso. Eu, particularmente, não vou mentir, talvez porque as estatísticas, eu entrei nas estatísticas, eu me percebi como estatística muito tempo depois, né? Uma coisa que eu sempre valorizei muito na minha carreira é a diversidade de pensamentos. E, claro, quando você coloca dentro dessa diversidade de pensamento uma visão mais ampla, né? Há uns anos atrás, vou contar uma pequena história para vocês de como eu penso, né? Eu montei um negócio, eu fui responsável por implementar, né, no Brasil um programa de tecnologias. Na época eu estava trabalhando na BP, na British Petroleum, para um setor de etanol de segunda geração. E aí disseram assim, Ana, você tem uma folha em branco. O que você vai... Traga a equipe que você quiser. E a equipe que a gente montou, o meu critério de escolha é assim, cara, eu quero ter pessoas jovens, mas eu quero ter pessoas bem experientes. Eu quero ter homens, eu quero ter mulheres. Eu quero ter homens e mulheres nas áreas técnicas e nas áreas administrativas. Nós montamos uma equipe core de 20 pessoas. O mais jovem tinha 22 anos. O mais experiente tinha 60. Eu tinha metade homens e metade mulheres. Nas áreas técnicas de operação, o gerente era homem e a equipe era mulher. Na área de projetos, tinha mulheres e homens. Foi a melhor equipe que eu trabalhei na minha vida, né? Em parte, obviamente, porque eu montei, e aí eu tenho um carinho especial por todos. Mas esse olhar planejado de você dizer, gente, dá para fazer algo diferenciado se você efetivamente buscar isso. Então, no ambiente controlado, Eugênio, eu montei o meu piloto, né, de como poderia ser essa equipe ideal, e isso está sempre na minha cabeça, né? Na Mata, eu não vou dizer, Thaís, que foi somente devido à minha presença. Eu acho que os fundadores da Mata, desde o início, tinham esse olhar de buscar uma empresa que tivesse à frente do seu tempo, uma empresa que pensasse inovação, uma empresa que pensasse diferente. E aí, a minha própria vinda para essa empresa corrobora que não era da boca para fora. Uhum. Né? Foi uma empresa fundada, né, com vários investidores. Os 2 presidentes antes de mim eram sócios fundadores. E quando eles foram ao mercado buscar alguém para continuar as atividades da empresa, foi uma escolha consciente. Nós vamos buscar uma executiva e nós queremos que seja uma mulher. Para a gente poder... Aí você fala,
são símbolos. Eu acho que a gente deveria ficar muito atento a esses símbolos, porque na hora que você concretiza e você diz, eu acredito na liderança feminina, e está aqui a prova, eu acredito em diversidade, e está aqui o exemplo que eu estou dando para vocês quando eu faço uma determinada contratação, a cultura da empresa cresce em cima disso. E você não precisa ser grande, você não precisa ter processos maravilhosos, você precisa fazer aquilo que você fala. E esse é um grande desafio, talvez. Inclusive, acho que o que corrobora, né, com o que você está dizendo é o fato de que acho que metade das lideranças da Amata é feminina, né? É isso. Exato. Né? Não, o desafio que a gente tem, Thaís, ele não é diferente do que o Eugênio colocou. Uhum. Hoje, na Amata, a gente vive uma realidade talvez até esperada para um setor florestal, onde a gente tem no topo da pirâmide mais mulheres do que a gente tem na base. Hoje, o meu desafio de inclusão é menos no topo e é mais na base, porque as atividades florestais, elas são muito masculinas. Na base, naquele grupo que está no campo todos os dias, a gente tem um percentual de mulheres muito pequeno, talvez 1%, 2%. Então, hoje eu penso que eu tenho um desafio de inclusão invertido nessa pirâmide, Lina. É mais na base do que no topo. Mas ainda assim, a gente tem que trabalhar nisso, tá? Eu vou aproveitar e eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo aqui, e para a gente já poder ir encerrando. Mas, numa outra conversa que a gente teve, né, prévia a esta live, Ana, você comentou com a gente sobre uma situação que você passou para contratar a mulher tratorista. Eu queria que você contasse essa história aqui, mais reserva. E, na sequência, eu queria que, por favor, o Eugênio trouxesse o seguinte. Eugênio, já que na marcha essa política é tão estruturada, será que vocês já não estão num momento de maturidade, tamanho, que permite à companhia e as lideranças olharem para pontos diferentes, pontos não primordiais dessa questão da diversidade? Porque aí a gente está falando de duas coisas muito distantes, né? A base da operação, como a Ana coloca, e uma cultura organizacional já muito madura nessa experiência. Então, eu queria tentar mostrar esse contraponto aqui. Vamos tentar? Vamos tentar, Vamos Thaís. lá, Ana, conta pra gente, então, essa história, que é muito boa. Então, essa experiência que a Thaís mencionou, ela aconteceu há alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando no setor de biocombustíveis, né? Que também é um setor de biocombustíveis, cana-de-açúcar, é um setor também muito, muito masculino, né? Que tem uma base de equipes que trabalham no campo, no plantio, na colheita, que é uma quantidade de pessoas muito importante. E, à época, a empresa tinha, sim, como tem até hoje, compromissos afirmativos de buscar mecanismos de incluir, né? E aumentar o percentual de mulheres na organização. Então, bom, nós estamos falando do mercado de cana-de-açúcar, né? Biocombustíveis, estou falando do interior de Goiás, né? Do interior de Minas, né? E esse setor ele tem vários interiores por aí. E a gente falou assim, bom, se eu quero fazer isso, eu tenho uma base de pessoas muito importante que trabalham no campo, eu preciso criar condições para as mulheres irem para essas posições que estão no campo. Então, a gente fez, e aí só para dar a ilustração que é um jogo, é como se fosse um jogo de videogame, quando você pensa que venceu o primeiro nível, você descobre que tem um segundo, um terceiro, enfim. Qual foi a nossa primeira abordagem? Bom, vamos capacitar. Eu tenho a necessidade de ter um número importante de tratoristas, eu vou capacitar mulheres para serem tratoristas. E foi ótimo. A gente conseguiu montar a turma, formou aquele grupo de mulheres, né? A empresa deu todo o apoio. A gente falou, bom, agora está certo, vamos contratar. E aí você se depara com uma outra... Você venceu a primeira barreira, eu preciso ter gente capacitada. Barreira número 2... Bom, barreira número 2, em vários casos, meu marido não quer que eu trabalhe fora. Meu marido não quer que eu vá trabalhar. Meu marido não quer que eu tenha essa oportunidade. Aí você diz assim, mas aí o marido apoiou, mas eu não tenho onde deixar meu filho, né? Então, eu acho que tem um componente que é a empresa, quando ela entra por essa jornada, ela tem que estar preparada para esse olhar de videogame. Você vai vencer a primeira barreira, vai ficar super feliz, vai descobrir que tem mais uma. Não desistam, vamos para a próxima.
porque aí é onde as barreiras culturais elas afloram, né? Às vezes, capacitação é só uma desculpa para esconder os desafios das próximas etapas, aquele pedaço mais profundo, que faz com que algumas oportunidades nunca se manifestem de verdade. Então, se eu pudesse dizer uma coisa, Thaís, eu diria, olha, gente, quem está empenhado nessa agenda e vê valor, não desanimem no primeiro obstáculo. Vão ter outros. E os elementos culturais, eles não aparecem na primeira ação. Eles vão aparecer quando você vai tirando as muletas. E as pessoas têm que olhar de frente, né, os seus preconceitos, os seus paradigmas. Enfim, deixo aqui essa experiência. Muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente. Eugênio, conta pra gente. Muito bem. Muito bacana, Ana, aí a sua visão toda. Mas então, aqui na Marsh McLennan, como a Thaís comentou aqui, como eu comentei também, respondendo a sua pergunta, numa posição que nós já estamos aqui pouco mais assim estruturados e tudo mais. Primeiro, a companhia é uma empresa de 150 anos e isso me emociona muito também, porque é uma transformação, sabe, muito forte para se fazer, né? De se refazer aí, reinventar essa cultura toda, e a companhia tem dado aí umas ferramentas muito importantes e uma reação muito importante também da nossa população com relação a isso. Mas nesse estágio que nós estamos aí já um pouco avançados, Thaís, o que eu percebo, né, aqui como gestor, é que não basta, né, ter esses índices, essas métricas, essa parte toda também que construímos toda na parte de revisão de benefícios, a parte de políticas internas, de flexibilidade, de tudo mais. Então, apoio às mulheres, fizemos muitas coisas. Aliás, a última coisa que a gente fez, Ana, que eu queria até dividir aqui com você, que é muito importante, foi nos associarmos aqui à ONU Mulheres para dar um apoio à violência doméstica, né, para as mulheres, que é impressionante, né? Com esses índices que nós fizemos de flutuação, também de ausência de trabalho de algumas pessoas lá na base da pirâmide, não só na base da pirâmide, não, tem vários, né? Isso acontece em todas as áreas. Mas o que nos chamou a atenção foi quando nós tínhamos um call center, e isso era uma coisa assim recorrente. E aí nós encontramos nas empresas, né, essas dificuldades de você ter ações, né, que levam mais para o lado criminal. Então, fizemos uma associação com o estudo da ONU, Mulheres, e estamos aí abordando isso. Mas, enfim, voltando aqui à questão rapidamente, Thaís, o que acontece em toda essa evolução, o que a gente vê hoje, nosso foco hoje está para desconstrução realmente, sabe, mais rápida desse mundo masculino, porque mesmo com todas essas ações que a gente toma e tudo mais, nós estamos assim ainda insistindo demais com todos os níveis de gestão. Trabalhamos muito a gestão superior e agora nós estamos descendo para a gestão média, porque é na gestão média que a gente vê também muitas barreiras, né, de se trazer essa população para focos assim mais progressistas. E o que a gente está fazendo então, essa parte toda de desconstrução de bias negativos, né, com relação a isso, com muita força, e abrindo, né, os programas, não só, nós já estamos passando de mentoria para o sponsor, que é exatamente esse ponto aqui, foi citado aqui várias vezes, de como é importante ter o sponsor na carreira das mulheres. Então, esses 3 fatores aqui nós estamos focando agora nos próximos anos para realmente alavancar a posição dessas mulheres nos cargos de gestão superiores e médios. Hoje já posso dizer que 50% da nossa gestão de líderes, de liderança, já está, nós já estamos com 50% balanceado entre homens e mulheres. Então, né, trouxemos desde 2014, 2011 para cá, já conseguimos um equilíbrio importante. Agora, o que nos chama a atenção? O mundo está em transformação e essa transformação já começou. E quem não fizer essa transformação vai ficar para trás, né? Porque a nova força de trabalho, com as novas gerações, elas estão aí para um mundo diferente. Elas querem trabalhar numa empresa que tenha o olhar coletivo e não o individual. Eles querem ganhar, eles querem construir e eles querem mudar o mundo de uma maneira muito mais humana.
E, na nossa visão, a mulher ela tem que ter essa participação extremamente ativa na liderança, porque é dela que vem a construção de equipes, a construção de times, como nós falamos muito aqui, a conciliação e a liderança por argumentação e não por imposição. Então, é isso que a gente está focando agora daqui para frente. Ó, só aplaudo vocês. Maravilhoso. Bom, eu acho que a gente precisa ir encerrando. Lina, não sei, você quer fazer alguma colocação? Sim, eu queria pedir para vocês, né, para a Ana e para o Eugênio, e brevemente, o que para vocês é a liderança balanceada? O que, como vocês poderiam definir em poucas palavras? Bom, acho então que eu vou começar em poucas palavras, Lina. Para mim, liderança balanceada é uma liderança que abraça de verdade a inclusão, é uma liderança inclusiva, né? Então, ela abraça visões diferentes, ela busca genuinamente essa construção de um senso comum, de um senso coletivo. Ela ouve, e aí eu adorei a fala do Eugênio, então vou pegar emprestado, né? Acho que uma liderança balanceada é uma liderança inclusiva, aonde a base ela está na equipe e aonde se ganha por argumentação e não por imposição. Isso faz uma diferença enorme na cultura organizacional. Excelente, muito obrigada. Bom, você quer a minha fala final também? A gente quer. É muito difícil resumir tudo isso. Na verdade, eu ficaria aqui conversando com você até 5 da tarde. É muito difícil resumir tudo isso, mas num resumão assim, de uma frase, a liderança balanceada é a base, né, realmente para a construção, através da gestão, de um mundo muito melhor, um mundo mais justo, onde você faça aí ouvir todas as vozes que compõem a nossa sociedade. Né? Nada mais do que isso. É uma coisa muito simples. É muito bom. Costumo dizer que a gente já passou a era do comando e controle, né? Agora a era é da cocriação e da colaboração. Quem não vier vai perder o bonde, né? É isso aí. Muito bom. Bom, eu não sei se as pessoas que estão aqui conectadas, vocês querem fazer alguma última pergunta. A gente precisa partir para o encerramento, porque a gente já está mais de 1 hora aqui conversando, o papo está maravilhoso, mas precisamos acabar. E agradeço muito a presença de vocês, a agenda de vocês, essa participação voluntária. Obrigada por compartilharem tanto, né? E eu aproveito para convidar quem está assistindo a gente a seguir a PWN nas redes sociais. A gente tem postado conteúdos importantes sobre esse tema, né? Também convido para participar dos nossos eventos mensais e convido a se associarem à PWN, porque quanto mais gente a gente trouxer para esse movimento, mais a causa ganha força, né? E acho que, bom, deixa eu só ver que chegaram 2 mensagens aqui. A Lina tá me dando uma lição aqui, ó. Sigam @PWN São Paulo no Instagram, que o trabalho que está sendo feito lá tá bem bonito também. Acho que é isso, gente. Obrigada. E esse conteúdo vai ficar gravado lá no YouTube da PWN São Paulo também. E espero que ele vá para o mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.